Braking effort, aqui é esforço de frenagem. How does one know what the vehicle's maximum brake potential is? Como saber o potencial máximo de frenagem do veículo? The simplest way to answer this question is to test it. A straight line test indicates the highest negative longitudinal acceleration achieved in the braking. The speed signals indicate when the wheels tend to lock up. Author Bud Fay presents a target value for the car's peak braking deceleration by comparing it with the car cornering potential. For car producing up to 2 Gs of cornering power, the maximum longitudinal Gs should be approximately 95% of the maximum lateral G. Bom, braking effort é o esforço, é a capacidade do veículo de frear, certo? E como medir esse potencial só vai através de testes. Um dos testes é a frenagem em linha reta, para saber o máximo de desaceleração que o veículo é capaz de prover, né? Ele cita um autor, que, se eu não me engano, é um jornalista automobilístico do ramo das corridas e tudo, que é um cara chamado Buddy Fay, e ele desenvolveu um cálculo, né, para saber o pico de desaceleração comparando com o potencial de cornering potential, a capacidade do carro contornar curvas o mais rápido possível, ou seja, é o máximo de carga lateral que esse carro consegue produzir. Então, com carros que produzem 2G de carga lateral, né, você pode dizer que esses carros aí conseguem frear, né, desenvolver uma carga longitudinal de aproximadamente 95% da carga do máximo G lateral, né, dessa carga, dessa capacidade aí, esse cornering power, né, dessa carga lateral aí. E ele mostra alguns exemplos, né? This value varies slightly with configuration of the vehicle. The following corrections should be applied where necessary. Bom, ele diz que esse valor de 95% ele varia de acordo com algumas características do veículo, como por exemplo, motor dianteiro, menos 2%, motor traseiro, mais 2%, zona de contato do pneu, se essa zona for quadrada, aproximadamente quadrada, mais 2%. Se ela for uma zona de contato média, né, ou seja, ela nem é quadrada e ela nem é, digamos, elíptica, né? Ela tem um formato um pouco diferente, um pouco assimétrico, né? Então 0%, não conta nada. Se ela for ampla, certo? Se ela for um retângulo bem grande, né? Ou seja, o pneu deforma bastante, menos 2%. E aí o Jorge vai dar o exemplo de um dos carros que ele trabalhou, que é o Viper GTSR, que se você viu na autoaula aparece a foto dele numa das páginas. As an example, consider the Dodge Viper GFSR, front engine and equipped with wide racing tires. This car is capable of cornering at 2G. Therefore, the maximum brake effort for this car is the following: 95% lateral G, minus 2, so 91%, or 1.8G, ou seja, ele contabilizou que o carro tem 2G de carga lateral, é capaz, né? Mas ele tem motor dianteiro e pneus largos, né? E aí reduz 2% de cada, né? Porque contabiliza cada um menos 2%, ficando 91% de 2Gs, 1,8G de capacidade máxima de frenagem, ou seja, de força longitudinal negativa. Esse Viper consegue produzir. The maximum longitudinal deceleration that the car actually reaches can vary somewhat from corner to corner, uphill and downhill, increases or decreases peak longitudinal Gs respectively. Track surface, tire temperature, wear, and compound have an influence as well. Once the brake activities coincide entering corner, longitudinal Gs decrease while the tire needs to grip
to build up the cornering force. Equation 5.1 calculates combined acceleration and can be used to determine the maximum deceleration under braking while turning. Certo. Eu vou já entrar nessa equação, vou comentar primeiro o que ele escreveu em cima, que é bom a gente entender isso. Essa capacidade máxima de desaceleração, ela pode variar de acordo com algumas condições. Essas condições podem ser tanto do pneu como da pista. Por exemplo, se for uma freada numa subida, essa capacidade vai variar. Se for numa descida, também, certo? Esse pico de desaceleração pode aumentar ou pode reduzir, certo? Aí eu tenho diferenças como o tipo de superfície da pista, a temperatura que os pneus são capazes de atingir, certo? O nível de desgaste que esses pneus estão e o composto dos pneus também tem uma influência, se ele for um composto mais duro, um composto mais suave, certo? Isso tudo influencia. Por quê? Essa parte do pneu influencia devido à capacidade dele aderir à pista. A parte de estilo da pista, se tem muitas ondulações ou se tem muita subida ou muita descida, vai mexer com essa desaceleração porque vai provocar transferência de carga no veículo, certo? Se você está numa subida, é natural que um pouco de carga vá mais para trás. Se você está numa descida, já é natural que tenha mais carga na frente da roda, ou tenha mais carga nas rodas da frente, né? E isso pode sobrecarregar a roda numa frenagem. Então isso tudo altera essa capacidade de aceleração longitudinal, certo? Once the braking activities coincides with entering a corner, longitudinal G's decrease while the tire needs to grip to build up a cornering force. Equation 5.1 calculates combined acceleration and can be used to determine the maximum deceleration under braking while turning. Certo? Essa é uma equação, no caso, porque agora ele vai estudar o quê? Nem sempre a gente freia reto, certo? Reduz e faz a curva. Não, nas corridas o piloto freia e começa a entrar na curva ainda freando. E, como eu já até comentei no capítulo anterior, o grip do pneu é só um. Certo? O piloto ele vai ter que gerenciar esse grip aí e ele vai ter que dividir ou em carga longitudinal, em desaceleração reta, ou em aceleração lateral para fazer a curva. Certo? Então ele vai começar a tirar o grip de carga longitudinal para reduzir a velocidade para jogar no grip lateral para fazer a curva. Só que essa relação, né, essa relação entre os dois é essa raiz quadrada aí, onde eu tenho uma aceleração ao quadrado, a aceleração lateral ao quadrado, mais a aceleração longitudinal ao quadrado. To find the longitudinal G's, rearrange the equation as shown in equation 5.2. Então, ele rearranjou as equações para colocar a aceleração longitudinal em função da aceleração combinada e da aceleração lateral. E aí ele vai começar aqui a dar exemplos com o Viper que ele trabalhou. Né? The Viper has a braking tree chute. Antes de eu continuar, eu vou explicar o que é isso. Tree chute é uma técnica de frenagem onde o piloto entra na curva enquanto freia, que eu acabei de falar aqui anteriormente. O nome dessa técnica é braking tree chute, ou tree chute braking, certo? Quando ele fala isso aqui, ele já está dizendo que o G combinado é 1.8, certo? Consider that while braking, this car is cornering at 0.5 G. Substituting these values in equation 5.2 gives the maximum achievable braking deceleration. Vamos dar uma olhada aqui. Olha aqui, olha o 1.8 aqui. Então, sempre que aparecer tree chute braking, você já sabe que é o G que é o G combinado, porque está incluso frenagem e a carga lateral, né, que o piloto está fazendo a curva ao mesmo tempo, certo? E aí ele dá o valor de carga lateral aqui, que provavelmente ele tem, e aí é 1.8 ao quadrado menos 0,5 ao quadrado, raiz quadrada dessa diferença dá 1.73 G. Entendido, né?
Então vamos para a figura 5.2. Figure 5.2 shows this relationship graphically. Note that this is a quarter of the traction circle. O que ele quis dizer aqui? Isso é um quarto do círculo de tração. Círculo de tração é um gráfico que representa a capacidade, digamos, do veículo de produzir aceleração, seja ela longitudinal ou seja ela lateral. Então ele relaciona essas duas acelerações num gráfico cartesiano e aí a gente chama isso de círculo de tração. Só que ele não é bem um círculo, né? O círculo a gente diz que é um valor aproximado. From the graph, it is obvious that between 0 and 0.5 lateral G braking capabilities are not affected strongly. Bom, o que ele quer dizer aqui? Ele está dizendo que entre 0 e 0,5, que é bem aqui no meio, de aceleração lateral, meu poder de frenagem ele não é afetado significativamente. Então é por isso que muitas vezes a gente percebe que a gente consegue entrar com tudo freando em algumas situações, né? Assim, talvez se você joga alguns simuladores, né, você pode se questionar, mas eu tenho que dividir essa carga, às vezes eu percebo que o simulador não é tão real, então eu percebo que eu consigo entrar freando com tudo e só depois o carro vai perder algo e tal, vai sair de traseiro, de frente. Talvez seja por isso, né, porque ainda se suporta um pouco de aceleração lateral até que haja uma queda drástica na aceleração longitudinal. Então a partir daqui, né, desse ponto aqui, né, talvez tenha que haver um controle maior do piloto no pedal, né? Agora ele vai ter que aliviar mais para poder jogar mais nas cargas, na aceleração lateral, né? Permitir que o pneu se dedique mais a isso. To evaluate if the drivers brake adequately, compare how closely he approached the target set by this calculation. Not braking hard enough may not be a drive-related issue. It may be possible that brake balance is set up improperly, or that there is another problem with in the vehicle configuration. Bom, e aí ele diz aqui, né, para ver se o piloto não está freando adequadamente, é interessante você saber a capacidade que o veículo tem de produzir essa aceleração, tanto lateral como longitudinal. Uma vez que você sabe isso, você pode comparar. O problema é que às vezes esse parâmetro ele esconde fatores como acerto de carro que não está bom, né? O próprio balanço do freio que está errado, né? Um acerto de suspensão, uma pressão de pneu incorreta, né? Ele menciona aqui, ele deixa essa mensagem no fim para você não ficar tão focado nisso, né, e acabar não dando atenção para o acerto do veículo, para o balanço de freio, para detalhes que também são importantes, certo? Por achar que é sempre um problema do piloto, onde na verdade o piloto não está conseguindo porque o carro está com o acerto incorreto. E aí o carro também não está conseguindo chegar no nível, né, na capacidade máxima dele. Isso acontece.